Em 2024, a Red Bull vendeu 12,6 bilhões de lata de energético. Isso é o suficiente para dar 1,5 lata para cada pessoa que existe no planeta Terra. Mas aqui tá o detalhe que ninguém te conta. A Red Bull não fabrica uma única gota de energético que ela vende. Ela não tem fábrica, ela não tem linha de produção. O que ela tem é um ecossistema de conteúdo tão poderoso que as pessoas compram a lata sem precisar de nenhum anúncio do produto. Hoje a gente vai decodificar esse ecossistema e eu vou te mostrar aqui o que qualquer especialista poderia ir hoje, aliás, pode aprender com uma empresa que descobriu antes de todo mundo que conteúdo não é marketing, conteúdo é produto. Meu nome é Ana Neves, eu sou especialista em metodologias e ecossistemas digitais, já construí aí mais de 400 produtos em mais de 17 países e faz uns 10, 12 anos que eu estou no mercado. E quando eu fui estudar o ecossistema da Red Bull, eu entendi por que esse é o case mais radical que existe para quem trabalha com produto digital. Porque a Red Bull resolveu um problema que todo especialista, inclusive eu, gostaria de resolver. Como que eu vendo sem parecer que eu estou vendendo? Você já não fez essa pergunta aí? Aliás, como que eu gero desejo sem fazer propaganda nenhuma, né? Tem um monte de especialista que me pede isso todo dia. E a solução deles foi tão ousada que até hoje ninguém no mundo fez igual. E a gente vai ver as camadas de todo esse ecossistema, né? O DNA que sustenta tudo isso. E no final, eu vou te mostrar aí como que você pode replicar isso, todo esse princípio no seu negócio digital, mesmo que você não tenha um centavo de marketing. Para entender todo esse ecossistema da Red Bull, a gente vai precisar entender como que eles fizeram essa virada lá nos anos 90. Quando todo mundo ainda fazia aquela propaganda tradicional, né? Em 87, mais ou menos, a Red Bull lançou o energético na Áustria. Nos primeiros anos, eles tentaram de tudo para vender, né? Anúncio no jornal, rádio, TV e nada funcionava, pra te ver, né? Todo mundo começa pelo início e tem um monte de gente que não funciona também. Não se desespere. Aí veio uma virada. Em vez de anunciar o produto, eles começaram a patrocinar esportes radicais, né? Que você pensa em Red Bull, já pensa em outras coisas, né? Em esporte radical. Mas não para aparecer no banner do evento, né? Que isso é um detalhe bem importante. Eles fizeram, mas para ser o evento. E aí que esse ecossistema começa a nascer. Então anota aí esse diagrama que é bem importante. Então lá, primeira camada, a Red Bull não patrocina evento, ela cria o evento. Então tem aí Red Bull Rampage, Red Bull Air Race, Red Bull BC1, né? Tem vários eventos. São competições que ela inventou do zero, com as próprias regras, com a identidade própria, com transmissão própria. Exatamente, pensa. Isso é muito diferente de você colocar uma logo aí na camiseta, né? Põe aquela logo na camiseta e dorme com essa camiseta da logo, né? Não é assim que você faz? Eu faço isso aqui. E isso significa uma coisa muito importante, é você ser dona do palco. E quando você é dono do palco, né, dona do palco, você controla a narrativa. E aqui no digital isso é muito importante. Qual que é a segunda camada? Os times esportivos, literalmente, né? O Red Bull da Fórmula 1, o futebol europeu, o Bragantino aqui no Brasil, vários clubes, né, nos Estados Unidos. Esses times, eles não existem para dar lucro direto no esporte. Na verdade, eles existem para gerar a presença da marca 365 dias no ano. No corredor do supermercado, onde o torcedor vê, na lata. Pensa, quando você olha a lata, você não pensa, é uma lata, é a Red Bull. Você pensa o seguinte, essa é a minha equipe, esse é o meu time. Então, isso faz toda a diferença. Você pertence a alguma coisa. E qual que é a próxima? A terceira camada, que é a Red Bull Media House, que é aquela... Aqui a coisa começa a ficar mais séria, porque aqui é aquela produtora de conteúdo que é totalmente independente, onde eles criam filmes, documentários, podcast, revista impressa e aí por diante, né? TV é uma empresa de mídia completa dentro de uma empresa de energético, né? Você conseguiu me acompanhar. E ela licencia literalmente todo o conteúdo para outras marcas e outras emissoras. Em outras palavras, a Red Bull criou uma fonte de receita vendendo conteúdo que também promove o produto. O conteúdo paga
a si mesmo e ao produto. Então vamos lá, quarta camada. Quarta camada é o Felix Baumgartner, que é o Red Bull Stratos. Em 2012, a Red Bull enviou um homem para a estratosfera, só isso, 39 quilômetros de altitude, e transmitiu ao vivo enquanto ele saltava de paraquedas, quebrando a barreira do som para 8 milhões de pessoas que assistiram ao vivo no YouTube. Gente, foi a maior live stream da história até então. Não apareceu nenhum anúncio de lata. Apareceu, se você ver ali, apareceu bem no cantinho a marca da Red Bull. E o mundo todo falou disso por semanas. E a quinta camada, não menos importante, que são as redes sociais como extensão do ecossistema, né? Chegaram. O perfil do YouTube, para vocês terem uma ideia da Red Bull, eles têm mais de 14 milhões de inscritos. E não tem um anúncio do produto. Mas tem o que? Compilações de esportes radicais que tem a Red Bull, making off de eventos, bastidores de atleta. Cada vídeo reforça o mesmo DNA, e é isso que eu quero que você preste atenção aqui. Adrenalina, superação, limite humano, né? E o produto, ele aparece como consequência natural de todo esse universo. Ou seja, ele vende sem vender, né? Que é tudo que a gente quer fazer aqui. Então vamos lá, 5 camadas. Eventos próprios, times esportivos, empresa de mídia, experiências históricas aí, redes sociais como amplificador. Tudo conectado por uma única filosofia. Isso é um ecossistema. Então vamos lá, vamos aprender sobre isso. Aí você está pensando agora o seguinte: Ana, mas a Red Bull tem 11 bilhões lá de euros de faturamento. Eu tenho aqui um curso, um perfil no Instagram com 500 seguidores. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque o princípio que a Red Bull usa para vender esses 12 bilhões aí de latas, você vai usar para vender o seu produto digital. E você também não precisa de fábrica e não vai precisar de um time da Fórmula 1. Você precisa entender o que eu chamo de DNA. E é isso que eu vou te mostrar agora. Como que a gente vai construir esse DNA. Me acompanha aqui. Bom, então você já sabe que quando eu analiso um ecossistema, eu vou procurar esse DNA, né? Que é o princípio que sustenta tudo isso. O ecossistema da Red Bull, ele tem um DNA que tem 3 componentes. Então vamos lá, anota aí porque isso é uma dica de ouro. Primeiro componente: o conteúdo não anuncia o produto. O conteúdo é o produto. E essa é a virada de chave mais importante aqui desse episódio. Então já anota isso, que isso vai mudar a sua vida. A maioria dos criadores e especialistas, eles usam o conteúdo como marketing, como ferramenta para chamar atenção para o produto que eles vão vender logo na sequência, né? A Red Bull, ela faz exatamente o contrário. O conteúdo é a experiência principal. A lata é só uma lembrança disso. Quando você assiste lá aquele vídeo que eu falei para você aqui do Félix, né? Saltando da estratosfera, você não pensa assim: nossa, quero comprar um energético, tô louco pra tomar um Red Bull. Mas você pensa o seguinte: da próxima vez que você estiver no mercado, que você vê aquela lata vermelha lá, alguma coisa no teu cérebro vai conectar. Isso é posicionamento, gente. Não é propaganda. É o teu conteúdo ali no YouTube, ali no Instagram, fazendo o trabalho pra você. Não é marketing, né? Ele tá fazendo exatamente o produto em si. Daqui a pouco você vai comprar um Red Bull, daqui a pouco você lembra de mim. É assim que funciona. Fechou aqui? Conseguiu me acompanhar? Então vamos pro componente 2. Ser dono do palco é muito diferente de patrocinar o palco, né? Isso tem que ficar claro para você. A maioria das marcas, ela paga para aparecer nos eventos dos outros, né? Das outras pessoas. O que a Red Bull faz? Ela cria o próprio evento. E isso muda completamente toda a narrativa dela. Porque quem cria o palco, ele define as regras, né? Ele define a visibilidade. No digital, a pergunta é: você tá aparecendo no canal das outras pessoas? Tá fazendo collab, né? Tá sendo convidado de algum podcast? Ou você tá construindo o seu próprio palco? Essa é uma pergunta bem significativa. O seu canal, a sua comunidade, o seu evento, a sua formação. Ser dono do palco, gente, é o que transforma o especialista numa autoridade. Então vamos lá, vamos pro componente 3. Identidade de tribo antes de produto. A Red Bull não vende para todo mundo. Ela vende para quem se identifica com esse estilo de vida. Então é o estilo, é adrenalina,
limite, é superação, né? Aquela coisa do Red Bull te dá asas. Então você já sabe, você não compra Red Bull porque você tem sede. Você compra Red Bull porque você quer pertencer a esse universo, não é, né? Qual que é a tribo que o seu conteúdo está reunindo? Então, essa é uma pergunta que você tem que se fazer, né? Não é sobre o tema, né? Os especialistas ficam muito focados em tema, em conteúdo, mas é sobre identidade, né? Quando você traz as pessoas para comprar o seu produto, você está dizendo alguma coisa para elas, né? E elas também estão pertencendo a alguma coisa, elas estão dizendo algo sobre si mesmo. E se você não sabe responder essa pergunta, principalmente para o seu cliente, você só tem um produto. É só isso que você tem, mas você não tem uma marca. Então vamos lá, 3 componentes. Conteúdo como produto, ser dono do próprio palco e identidade de tribo. Esse é o DNA da Red Bull. Então como que a gente replica isso, né? Agora vem a parte mais importante deste vídeo. Como que você aplica isso aí no seu negócio. Vamos lá, primeiro passo. O seu conteúdo, ele entrega valor por si só ou ele existe para promover o que você vende? Isso é uma coisa bem importante você pensar aí, né? Tem uma grande diferença, né? Uma enorme diferença entre você fazer um vídeo que termina e o espectador diz assim: nossa, que bom que eu assisti isso, me deu um insight aqui, abriu minha cabeça, ou aquele vídeo que termina e o espectador já diz assim: tá, e agora, né? Tá querendo me vender alguma coisa. Vamos lá, vende logo. Então a Red Bull nunca tentou vender nada, gente, nada. E vendeu 12 bilhões de lata, pensa bem. Então anota aí. Conteúdo que você entrega valor, ele vende muito mais do que conteúdo que você pede para comprar. É quase como uma matemática, principalmente aqui no digital, né? Tá cada vez isso maior. Segundo passo, qual que é o palco que você está construindo? Não é o canal de outra pessoa que você está indo visitar, tá? É o seu palco. Pode ser um evento online, pode ser uma imersão presencial, pode ser uma comunidade fechada, pode ser uma série aqui no YouTube, né? Como essa que a gente está fazendo. Mas precisa ser seu, precisa ser o seu olhar, né? A sua visão sobre isso. Por quê? Porque o palco é o que você constrói, é um ativo que nenhum algoritmo vai por mim, nenhuma mudança de plataforma, nenhuma concorrência consegue te tirar. Por quê? Porque é o seu olhar, é a sua visão, é a sua posição sobre determinado assunto. Vamos para o terceiro. Qual que é o terceiro passo aqui? Qual que é a identidade do seu conteúdo? Porque a Red Bull não reuniu homens de 18 a 34 anos que bebem energético, né? Não foi isso, ela não fez isso lá no Facebook. Ela reuniu as pessoas que acreditam que os limites existem para ser quebrados. Então, né, ela é no radical mesmo. E essa identidade é o que faz essa tribo se manter unida, se defender, se amplificar, né, se conectar. E a diferença de um canal de YouTube e um ecossistema é exatamente essa. O canal tem espectadores e o ecossistema tem uma tribo. Tribo que é tribo não abandona. Você entendeu? Conseguiu me acompanhar aqui? Então, se esse vídeo mudou a forma como você enxerga o conteúdo que você cria, eu espero que sim, né? Já deixa esse like, já envia aí para os seus sócios, para os seus parceiros, para as pessoas que você convive, porque é exatamente isso que vai fazer essa série chegar em mais especialistas que precisa dessa visão aí, a mesma que a gente está tendo aqui. E agora eu tenho uma pergunta específica para você. O seu conteúdo, ele entrega valor por si só ou ele só existe para você fazer marketing para o seu produto, né? Que marketeiro de plantão. Tenho certeza que você já pensou sobre isso. Então, comenta aqui embaixo que eu vou dar uma olhada aí em cada resposta. Quero dar uma olhada em qual estágio que está o seu ecossistema. E o próximo episódio dessa série vai ser sobre um brasileiro que começou gravando vídeo lá no quarto, lá no seu quarto. E em 2025, ele teve nada mais, nada menos que a XP investindo 197 milhões na empresa dele. Então, se prepara, porque esse episódio vai ter papel e caneta na mão de novo. Então já ativa o sininho aí para não perder nada que vem depois. E eu te vejo lá.